Vivos extraterrestres. Perdida nas areias do deserto mexicano, esconde-se uma incrível história. Há tempos acredita-se que um objeto teria caído no deserto mexicano. Em 1974, houve um misterioso incidente envolvendo um pequeno avião e um OVNI em rota de colisão. Então, seguiu-se uma disputa entre dois países para recuperar os destroços. A equipe de resgate mexicana encontrou uma espécie de disco prateado. Os militares mexicanos colocaram o objeto em um caminhão, mas algo matou todos os homens. Os americanos reagiram rápido e de forma organizada. Eles já haviam feito isso antes. Mas esse incidente no deserto foi apenas o início da história dos OVNIs no México. O eclipse de 11 de julho de 1991 marcou o início de uma série de aparições de OVNIs no México. Nas últimas décadas, o México foi palco de várias aparições de OVNIs. Ao verem o objeto no radar, a primeira coisa que fizeram foi observá-lo. Não é possível que esteja voando a essa altitude. Não estamos sós. De pilotos a políticos, centenas de pessoas testemunharam essas aparições. Você diria ao governador que ele não viu nada de estranho nos céus? Na próxima hora, mostraremos entrevistas com testemunhas, gravações inéditas e análises de especialistas na tentativa de solucionar o mistério ocorrido no deserto mexicano em 1974 e o crescente número de aparições registradas desde então. O caso Roswell mexicano. Coyame é uma pequena cidade mexicana que não aparece em muitos mapas. Um lugar cercado pelo deserto, onde as plantas agave são mais numerosas que a população. Coyame está situada no norte do estado de Chihuahua. Nosso município tem 8.000 quilômetros quadrados e aproximadamente 2.500 habitantes. É um lugar muito bonito e tranquilo. É um lugar sem bibliotecas, sem arquivos e historiadores locais. Mas isso não significa que seja uma cidade sem história. Aqui, a história é transmitida entre vizinhos. Essa tradição oral é a única evidência de uma misteriosa colisão aérea que aconteceu aqui há 30 anos. Tudo começou quando um avião decolou de El Paso, no Texas, rumo à cidade do México. Em 25 de agosto de 1974, um avião saiu de El Paso em direção à cidade do México. Então, houve um acidente. Dizem que houve uma colisão entre um avião e um OVNI dentro dos limites do município de Coyame. Não acho que seja invenção. Como alguém inventaria isso? É verdade. 25 de agosto de 1974, 22 horas e 7 minutos. Era uma noite calma de verão em Coyame e os habitantes preparavam-se para dormir. A 800 quilômetros da cidade, a Defesa Aérea Americana registrou um objeto voador não identificado sobre o Golfo do México. Voava a 400 quilômetros por hora, a uma altitude de 23 mil metros e não parecia ser algo feito pelo homem. Inicialmente, imaginou-se que fosse um meteoro. Mas após 60 segundos, ficou claro que não era um meteoro. Aquele objeto estava descendo e viajando em etapas, diferente de um meteoro que desceria em um arco. A trajetória do objeto o levava em direção a Corpus Christi, no Texas. A Defesa Aérea Americana estava alerta. 22 horas e 9 minutos. De repente, 64 quilômetros ao sul de Brownsville, no Texas, o objeto voador vira à esquerda e entra em território mexicano. Os americanos continuaram rastreando a misteriosa aeronave enquanto ela sobrevoava o México. Mas o que os radares não captaram foi um pequeno avião, cuja trajetória ia de encontro ao OVNI.
O interessante nesse caso é que, ao mesmo tempo em que um OVNI fazia manobras pelos céus, um avião saía de El Paso rumo à cidade do México. Envolto pela escuridão noturna, um pequeno avião civil saiu de El Paso rumo à cidade do México. Mas o avião texano nunca alcançou seu destino. Militares americanos observavam o objeto voador não identificado quando ele de repente desapareceu do radar. Parecia que o impensável havia acontecido. Uma colisão entre um OVNI e um avião. Algumas pessoas acreditam que ocorreu uma colisão envolvendo um OVNI e um avião. 26 de agosto de 1974, 8 horas da manhã. 9 horas após um avião ter desaparecido no deserto, uma equipe de resgate mexicana procurava pela aeronave caída. Do outro lado da fronteira, agentes americanos permaneciam na escuta. Às 10h35, os americanos interceptaram uma transmissão de rádio mexicana dizendo que os destroços do avião haviam sido encontrados perto de Coyame. Momentos depois, outro relato anunciou a presença de um segundo destroço. Mas não era um avião. A equipe de resgate encontrou um disco prateado medindo 5 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. Era convexo de ambos os lados, como um disco. A superfície do disco tinha a aparência de aço polido. Não possuía marcas ou luzes e não havia corpos em seu interior. O disco estava danificado em 2 pontos devido à colisão com o avião e sua consequente queda. Imediatamente, oficiais mexicanos silenciaram todos os rádios em atividade de busca. Enquanto isso, oficiais americanos contataram o governo mexicano, oferecendo ajuda no resgate. Mas a oferta foi rejeitada. Os mexicanos recusaram ajuda, disseram que eram apenas destroços de um avião. Enquanto a equipe mexicana recuperava os destroços, os americanos reuniam uma força de resgate de elite em Fort Bliss, no Texas. A equipe incluía 4 helicópteros, 3 Hueys e um Sea Stallion. Preparada e pronta para agir, a equipe aguardava a vigilância dos Estados Unidos examinar a situação. Os americanos ficaram na escuta através de espiões, ou o que chamo de rede de vigilância espiã, composta por satélites de vigilância e aviões em baixa altitude. A vigilância americana revelou que os mexicanos haviam colocado o OVNI em um caminhão e abandonado o local da queda. Puderam ver alguns corpos, o que os levou a acreditar que algo extraordinário havia acontecido. 27 de agosto, 14 horas e 8 minutos. Incertos do que acontecera, os oficiais americanos avançaram à equipe de resgate. 4 helicópteros levando membros da equipe saíram de Fort Bliss. Nesse caso, percebemos claramente que o governo americano reagiu como especialista, muito rápido e de forma organizada. Tinham uma equipe reunida em Fort Bliss e em pouco tempo estavam no local da queda. Eles haviam feito isso antes. Mas nada preparara os americanos para o que estavam prestes a descobrir. Vestidos em trajes de proteção, os soldados americanos aproximaram-se do comboio silencioso. Todos os mexicanos estavam mortos. Não havia tempo para investigar o que matara a equipe mexicana, mas os ufólogos têm suas teorias. De alguma forma, eles entraram em contato com um agente letal. Acredito que foram mortos por um agente bacteriológico alienígena ou um agente biológico extraterrestre. É minha teoria preferida. A equipe de resgate americana agiu rapidamente. O OVNI prateado de 5 metros de largura estava amarrado na traseira de um caminhão. As alças foram desamarradas e presas a um helicóptero.
Então, o disco de 680 quilos foi erguido e levado para os Estados Unidos. Com o disco removido, a equipe voltou sua atenção para a evidência remanescente. Os destroços do avião, os veículos do comboio e os corpos da equipe mexicana foram reunidos. Eles juntaram os destroços do avião e os corpos da equipe de resgate mexicana e o explodiram. O objetivo era esconder as evidências. Após terminar o serviço, a equipe de resgate retornou à base. O destino do OVNI é desconhecido. Especula-se que ele poderia estar em Atlanta Fort Bliss ou na base aérea Wright-Patterson. Era um evento sem precedentes, comparável ao caso Roswell, no Novo México. Se a queda do OVNI em 1974 foi real, não existem provas. Apenas a história transmitida por gerações manteve a lenda viva, mas são poucos aqueles que acreditam. Isso mudou em 1991. Nesse ano, dezenas de aparições de OVNIs foram reportadas no México. O que dá credibilidade a essas aparições é o fato de estranhos terem visto a mesma coisa, ao mesmo tempo, no mesmo dia, mesmo estando a centenas de quilômetros de distância. Por mais de 3 décadas, supõe-se que o deserto mexicano tenha sido palco de uma incrível história. Há tempos acredita-se que um objeto teria caído no deserto mexicano. Um objeto entrou em nossa atmosfera pelos Estados Unidos e colidiu com um pequeno avião. Nas últimas 2 décadas, o México testemunhou incidentes com OVNIs que rivalizam com qualquer relato americano. Os mexicanos precisavam apenas de um motivo para manter os olhos voltados para os céus. Isso aconteceu em 1991. Em julho daquele ano, aconteceria um dos eclipses solares mais longos da história. O eclipse total seria visível apenas em uma faixa estreita, que incluía o México Central. Um ano antes, todos os mexicanos sabiam sobre o eclipse de 1991. Foi um evento. Em todo o país, havia pessoas aguardando o eclipse. Foi um eclipse importante. Apesar de terem existido outros eventos similares, eles não tiveram a mesma magnitude. Pouco após as 13 horas, os céus do México escureceram. Astrônomos ajustaram seus telescópios. Milhões de pessoas olhavam para os céus. Em 1991, o consumo de câmeras de vídeo tornou-se popular. Naquele dia, muitos mexicanos usavam suas câmeras para captar a lua encobrindo o sol. Mas, para o espanto de todos, essas câmeras captaram algo inesperado. Foi algo curioso. Durante o eclipse, ouvi pessoas próximas dizendo: "Olhe, o que é aquilo?" Muitas pessoas filmaram e viram objetos metálicos bem distintos em forma de cúpula. É o que chamamos de objetos voadores. Na cidade do México, em Tepeji del Rio, em Puebla, em Cerro de la Estrella. De todos os cantos do México surgiram vídeos mostrando estranhos objetos metálicos no momento do eclipse. Os OVNIs do eclipse tornaram-se o assunto mais comentado no México. Mas enquanto alguns afirmavam que aquela havia sido uma legítima aparição alienígena, os céticos rejeitavam a ideia. Aquele eclipse foi um dos grandes eventos astronômicos do século. Centenas de astrônomos, profissionais e amadores, vieram de todas as partes do mundo para a cidade do México e arredores, onde o eclipse era visível. Nenhum astrônomo afirmou ter visto algo fora do comum. Astrônomos profissionais logo rejeitaram a hipótese de OVNI, oferecendo uma resposta científica. Quando o Sol está totalmente eclipsado, como no México naquele dia, as estrelas e planetas tornam-se mais visíveis por alguns minutos. Vênus estava muito brilhante, então era muito fácil vê-la. Por isso, muitos imaginaram